Quantos anos uma criança começa a andar? Bom, diz a lenda que eu comecei a correr, não andar, aos 8 meses. Forraram os jornais para eu começar a minha corrida. Aí me escorreguei nos jornais, caí e fiquei com medo de andar. Bom, para eu voltar a andar novamente, só fui voltar a andar aos 3 anos de idade. Agora eu me lembro bastante dessa fase, né? Certa vez eu deveria ter por volta de 2 anos e meio. Então, após fazer várias simpatias para que eu voltasse a andar, eu me lembro que foi lá em casa uma dona Lourdes, que era a benzedeira. Bom, quem é do interior sabe o que é benzedeira, né? Então, eram pessoas que rezavam, eram pessoas que curavam, eram curandeiras, eram pessoas que curavam através de orações, através de simpatias, né? Então fizeram uma simpatia muito interessante. Pilão é uma espécie, é um vasilhame de madeira, né? Você tem um bastão para você triturar ou descascar cereais, ou mesmo para triturar café. Então o pilão é o seguinte: você coloca lá o que você quer triturar e vai golpeando ele. Você deve ter visto isso em filme, né? Isso é muito comum no interior. Pois bem, pegaram o pilão, colocaram na porta da cozinha e mergulharam 7 vezes de ponta cabeça, né? Encostando a minha cabeça no pilão. Então a simpatia era colocar um pilão na porta da cozinha, pegar a criança pelos pés e mergulhar 5 vezes a cabeça dela no pilão. Eles achavam que com isso aí eu ia voltar a andar. Parece que essa simpatia não deu muito certo, não. E aí veio a simpatia do ovo de aranha. Bom, a aranha tem lá 8 patas, né? Então imaginava-se que se esfregasse o ovo da aranha nas minhas juntas, eu recuperaria ou iria adquirir a habilidade de andar. Afinal, a aranha tem muitas pernas. Então, esfregando o ovo de aranha, me daria a capacidade de andar. Parece ingênuo, contando isso as pessoas devem estar dando risadas. Porém, tem uma componente simbólica aí muito forte. E posteriormente, é uma metáfora, né? E posteriormente, quando eu fui estudar programação neurolinguística, fui descobrir que a metáfora é uma das ferramentas mais poderosas na comunicação. Portanto, eu me lembro certa vez, eu tinha aí por volta de 2 anos e meio, interessante que naquela descrição da injeção, as imagens que eu enxergava eram em preto e branco. Eu conseguia enxergar o branco da fralda e conseguia enxergar as pessoas pretas. Mas era preto e branco, exatamente como uma fotografia em preto e branco. Porém, nessa descrição atual, que eu já tinha 2 anos e meio, eu enxergava tudo colorido. E era uma tarde maravilhosa, com azul assim maravilhoso. Eu me lembro que antigamente tudo era muito azul. E posteriormente eu fui descobrir que a criança ela tende a enxergar tudo mais azul. E na medida que a pessoa ela vai envelhecendo, ela tende a enxergar mais avermelhado. Pegaram um desses pintores paisagistas, né? Um quadro que ele fez aos 18 anos. Depois o pediram para pintar fazer a mesma pintura já idoso. Ele já estava com catarata, né? Então a pintura que ele fez como idoso, o tom que predominava era o vermelho. E na pintura que ele fez quando era jovem, predominava o tom azul. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de azul e alaranjado, azul e vermelho. Pois bem, era a época de propaganda política. Aí eu me lembro que passou uma rural azul e branca, e no alto-falante, né, uma voz estridente, uma voz masculina estridente, falava: "Vote em Roberto Rezende!" E choveu ali santinho pela janela da rural. Eu pedi a minha mãe para apanhar lá naquele santinho, naquelas gravuras, né? Interessante que eu não consegui entender exatamente nem o que estava escrito, nem a foto, eu não consegui compreender exatamente a imagem que estava ali. A imagem que eu vi era algo parecido com a letra ômega. Eu não sei se era a foto do político ou se era o que estava escrito. Mas enfim, aí veio lá a simpatia do ovo de aranha. E eu me lembro que a minha mãe deu de presente para a dona Luz, a benzedeira, uma sombrinha cor-de-rosa. Então essa foi... na hora que mergulharam minha cabeça no pilão, eu chorei. Aquilo foi muito incômodo. Aquele negócio de ficar de ponta cabeça e com os pés pendurados foi muito incômodo. E esse foi o presente que a minha mãe deu. Eu não sei se a partir desta simpatia eu voltei a andar.
Eu me lembro que eu gostava muito de não ter a necessidade de andar. Eu lembro que a minha irmã me carregava para tudo quanto é lado. Eu era quase o tamanho dela, né? Nossa diferença de idade era de 3 anos. Praticamente meus pés arrastavam no chão. Então era muito cômodo, era muito confortável, não precisar de andar. Ou seja, eu era carregado para tudo quanto é lado. E obviamente que eu recebia atenção especial. Então me lembro que até os 3 anos de idade eu não andava. Porém, aos 4 anos de idade eu comecei a fazer minhas primeiras observações científicas.